Quarta aula, e a gente hoje vai concluir com os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E o livro de Jó, já que o nosso propósito aqui é ver Jesus em todos os livros do Antigo Testamento, o livro de Jó tem uma citação de Jesus no capítulo 19, versículos 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Ele está falando aqui que há de chegar um tempo, mesmo que o corpo dele seja consumido pela doença, pela enfermidade, pela morte, mas ele crê na ressurreição e ele crê que certamente verá o seu Redentor. E a gente entende que Jesus foi aquele que desenvolveu o ministério da redenção. Não há redenção fora de Jesus. Amém, queridos? Não há redenção fora de Jesus. Foi Jesus quem nos redimiu. Foi Ele quem pagou o preço pelos nossos pecados. Foi Ele que assumiu a cruz. E alguém pode dizer: mas Deus fez isso. Claro, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas a pessoa divina que executou realmente a obra redentora foi Jesus, através do seu corpo, através do seu sangue e através da sua doação. E Jó, provavelmente sendo um contemporâneo de Abraão, embora ele está aqui no meio da Bíblia, né, antes do livro de Salmos, e você sabe que os livros não estão dispostos em ordem necessariamente cronológica, então provavelmente Jó tenha sido um contemporâneo, tenha sido alguém dos dias de Abraão, mas é um livro poético. E ele viu Jesus. Ele, pela fé, contemplou a redenção que havia de acontecer, havia de se processar no seu corpo, através da redenção em Jesus. É interessante o livro de Jó, porque ele é um dos poucos livros que abre o cenário do reino espiritual, né? Você vê que o livro de Jó começa justamente dizendo de que Satanás tinha acesso à presença de Deus, e Deus conversou com Satanás dizendo: viste meu servo Jó, né? E tal, aquela conversa, aquele diálogo que a gente conhece bem no livro de Jó. E a gente pensa, como isso é possível? Na verdade, a gente sabe que Satanás ele foi expulso da presença de Deus, mas não das regiões celestes. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais da maldade, espalhadas nas regiões celestes. Então, região celeste é tudo aquilo que está acima de nós. Ok? Então, Satanás ocupa essa região celestial, e é nesse âmbito, é nesse lugar espiritual que travamos as batalhas. Agora, fisicamente falando, nós estamos abaixo dos poderes das trevas, mas espiritualmente nós estamos acima. Por quê? A gente não deve se ver apenas do ponto de vista físico, humano. Nós temos que nos vermos como seres espirituais cuja posição foi elevada à posição soberana juntamente com Cristo. Porque estamos com Cristo e estamos em Cristo. Fisicamente podemos estar abaixo das regiões celestes, mas espiritualmente a nossa posição é acima, tendo o diabo e seus principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, tendo estes seres debaixo dos nossos pés, espiritualmente falando. Ok, queridos? Então, é o livro de Jó quem abre para a gente essa cortina espiritual, nos possibilitando ver nessas dimensões espirituais. E por que Deus foi na conversa do diabo? Deus não foi enganado pelo diabo. Mas por que Deus deu corda para o diabo? Justamente porque a ação de Satanás na nossa vida é dentro da permissão de Deus para aquilo que cumpra um propósito maior
um propósito que Deus tem para a nossa vida. Por que o diabo não está preso definitivamente? Por que o diabo já não está no lago de fogo em definitivo? Porque a presença dele ainda cumpre um propósito de Deus na vida da humanidade e na nossa vida também. Amém? Sem o exercício da fé para militar contra os poderes das trevas, seria muito fácil. A gente não seria exercitado na fé, na batalha, na autoridade, no posicionamento. Então, indiretamente falando, a ação de Satanás na nossa vida, dentro do propósito de Deus, é uma bênção para o fortalecimento dos nossos músculos espirituais. E tanto fez bem a Jó, que no começo a relação que Jó tinha com Deus era uma relação religiosa e era uma relação baseada no medo. Mas no final da história, lá em Jó 42, você vai perceber que ele vai trazer aquele versículo tão importante. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então veja que toda aquela situação permitiu a Jó ter um vislumbre muito mais claro e muito mais maduro de quem era Deus na sua vida. E é esse ponto que a gente deve também chegar, porque às vezes a gente pode também se ver nesse mesmo erro, né? Uma relação religiosa, uma relação baseada no medo, uma relação baseada no, Deus vai me castigar, ou Deus vai fazer isso e aquilo e tal. E Jó se libertou de tudo isso. Jó, na verdade, entrou numa dimensão de intimidade com Deus muito mais madura, muito mais livre, muito mais consciente de quem era Deus em sua vida. Mas ele viu Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Amém? O livro de Salmos, na sua grande maioria, foi composto por Davi. Outros também. Aqui o nosso objetivo não é estudar os livros, mas é ver Jesus apenas nos livros. Numa outra oportunidade, quem sabe, você possa fazer um estudo para realmente ir a fundo quanto ao que diz cada livro, tá? Mas esse não é o nosso propósito aqui. Nós estamos tentando ver Jesus nos livros do Antigo Testamento. Mas o livro de Salmos, pelo simples fato de ter sido escrito, na sua maioria, por Davi, que é, na sua própria pessoa, um tipo de Jesus. Davi era pastor, Jesus era pastor de ovelhas, né? Não profissionalmente, mas ministerialmente, espiritualmente. Davi foi um rei, Jesus há de se assentar como rei. Davi sentou no trono em Jerusalém, Jesus vai se assentar no mesmo trono. Então, a própria pessoa de Davi já é um tipo de Cristo. Mas há um salmo, que é o Salmo 22, que só na leitura você vai perceber que é uma descrição exata do que Jesus via e do que Jesus sentia enquanto estava na cruz. Vou citar o Salmo 22 apenas como uma base, mas na verdade o Salmo do capítulo 1, do Salmo 1, é errado inclusive a gente dizer Salmo capítulo 1. Não existe Salmo capítulo 1. Existe Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Então do primeiro Salmo ao Salmo 150, praticamente você vai ver Jesus manifestado em quase todos eles. Vamos citar um, por exemplo, quando fala, beijai o filho para que ele não se ire, as nações se levantando contra Deus, mas fala, beijai o filho. De que filho ele está se referindo? A Jesus. Nações entrem em aliança com Jesus para que ele não se ire. Apenas um pequeno exemplo de que a gente vai ver Jesus em vários salmos. Salmo 23, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Jesus, do primeiro versículo ao último. Mas vamos ver o Salmo 22, que na própria leitura você vai ver aqui um retrato de Jesus na cruz do Calvário. Será que você pode ler comigo, já que você está com a folhinha, fica mais fácil? Vamos juntos? Meu Deus, por que me abandonaste? Quem é que falou isso? Foi Jesus. E olha que no Salmo 22, né? Tanto tempo antes de Jesus nascer, mas o texto está dizendo, meu Deus,
por que me abandonaste? Que foi exatamente o que Jesus disse em Mateus 27, 46, que diz, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus está citando o Salmo 22. O Salmo 22 está apontando para Jesus. Vamos continuar a leitura. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Vamos juntos, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Isso também não aconteceu lá ao pé da cruz? Quando falaram, passando ao pé da cruz, dizendo, confiou no Senhor, vamos ver se ele está clamando por Eli, está clamando por Deus. Vamos ver se Deus vem livrá-lo. Então, é exatamente isso que nós vemos profeticamente no Salmo 22. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Fico imaginando Jesus olhando para o seu corpo, né? Naquela posição da cruz, aparecendo os ossos. Era a visão que Jesus tinha do seu corpo em sofrimento, dos seus ossos em sofrimento. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Vocês se lembram que naquele momento Jesus pediu água? Tenho sede. Que é isso? A língua se apegando ao céu da boca, seca, né, com sede. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Quer uma coisa mais clara do que essa? Não tem como não dizer que é Jesus. Perfuraram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Olha que coisa impressionante. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha alma do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste, proclamarei o teu nome a meus irmãos. O que Jesus diz a Maria quando ele se apresenta como o Senhor ressurreto e ele manda ela dar um recado para os discípulos? Como que é o recado que ele manda dizer? Oi? Não, ele fala assim, manda avisar aos meus irmãos que eu vou adiante dele. Ele está dizendo o seguinte, que ele é meu pai e é pai deles também. Se eu não me engano, isso está em João. Eu não vi isso com antecedência, mas vamos ver se a gente acha aqui em João. É um recado que ele manda, quem achou aí primeiro que eu, pode achar.
na ressurreição de Jesus, eu acho que isso aqui é bastante interessante. Vamos lá. Aqui, ó. João 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O que isso tem de mais? Muita coisa. Porque agora, pela primeira vez, ele de fato pode dizer assim. Oficialmente ele pode dizer, porque agora é o Cristo ressurreto. Manda dizer aos meus irmãos que eu vou adiante de vós. Porque ainda... Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Agora, oficialmente, ele pode se considerar na condição de irmãos dos discípulos. Ele se tornou o irmão mais velho. Por quê? O que era até então? Até então ele era o unigênito de Deus. Não era o primogênito ainda. Quando é que ele se torna o primogênito? Ou o primeiro dos irmãos? Depois da sua ressurreição. Então agora, com muito gosto, né? Ele havendo vencido a morte e havendo ressuscitado, ele pode dizer: vai, que eu vou adiante de vós, vai meus irmãos, eu vou adiante de vós, porque eu subo a meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Pela primeira vez, ele pode fazer isso por causa do poder da ressurreição. E é isso que o Salmo 22 está celebrando. No finalzinho, olha aqui. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Essa é uma pequenina demonstração dos 150 salmos, de um salmo apenas, que revela Cristo de uma maneira fantástica, maravilhosa. E a gente tem que ter esse olhar para toda a Bíblia. Se a gente fosse pegar salmo por salmo, não teria como acabar os livros de ensino acerca disso. Mas Jesus está descrito em toda a Bíblia. Amém, queridos? Vamos para o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. E a sabedoria é exaltada, especialmente no capítulo 8, versículos 30 e 31. Apenas explicando um pouco aqui Provérbios, que praticamente o livro de Provérbios tem como finalidade preparar o rei, o jovem rei, para reinar sobre Israel. É como se Davi estivesse preparando Salomão para que com sabedoria ele pudesse se portar diante de Israel. De pai para filho. E da mesma forma, o Pai Celestial foi quem enviou o Filho, não apenas para governar sobre uma nação, mas para governar sobre o mundo. E se Jesus não tivesse se movido com sabedoria e graça, se ele tivesse caído na cilada da estultícia, da insensatez, da ignorância, nós não estaríamos salvos hoje. Mas porque Jesus se guiou pela sabedoria, porque Ele era a sabedoria em pessoa. Por isso, quando eu vejo Provérbios, eu vejo Cristo. Eu vejo a sabedoria que de pai para filho foi transmitida, de Davi para Salomão, mas mais do que isso, do Pai Celestial para Cristo, para que a sabedoria pudesse pavimentar o caminho para a nossa salvação. E olha que o texto de Provérbios fala no capítulo 8, versículos 30 e 31, dizendo assim: eu estava ao seu lado. Quer dizer, esse texto todo, o Provérbios 8, é exaltando a sabedoria. Mas veja se não tem uma pessoa por detrás dessa sabedoria. Olha só. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. É como se fosse uma narração poética da criação do mundo, da criação de todas as coisas, como complemento
até do que encontramos em João 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo o que se fez por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo na criação, a sabedoria na criação. Então, ainda que se exalte a virtude da sabedoria, mas essa sabedoria, ela é personificada em Jesus Cristo. Amém? Vamos ver mais textos aqui de Provérbios. Provérbios 30, versículo 4. Só virando a sua página. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Qual é o seu nome e o nome do seu filho? É Deus Pai e Deus Filho fazendo, criando e organizando todas as coisas. No Novo Testamento, 1 Coríntios 1, 24, vai falar sobre esta sabedoria em Cristo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos dizer? Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então o texto diz que Jesus se tornou sabedoria de Deus. E Colossenses 2, versículos 2 e 3, dizem assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, isso aqui a gente tem que ler de novo. Juntos. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você é pai? Quer educar bem seus filhos? Em Cristo repousa todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você é um empresário e quer se tornar um especialista na sua área? Em Cristo repousa todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você tem algo que precisa realmente entender e descobrir e discernir? Em Cristo repousa todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nada que Jesus não conheça. E não há nada que Jesus não possa revelar se você buscar nele, como sendo ele a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento de que você precisa. Amém? Lá em Tiago capítulo 1, a palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é agitada de um lado para o outro. Não pense que o homem que duvida, de ânimo dobre, conseguirá alguma coisa do Senhor. Amém? Peça, porém, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, em Cristo repousa todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto está de forma explícita em todo o livro de Provérbios. Tudo bem, queridos? Então, Provérbios revela Cristo na sua sabedoria. Vamos para Eclesiastes. Eclesiastes 12, 11. As palavras dos sábios
são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Salomão viu Jesus, o pastor. Interessante ver João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Qual que é o valor do livro de Eclesiastes? Você vê um homem como Salomão, que teve todo o conhecimento e que usou parte desse conhecimento para grandes projetos, embora tenha se perdido ao longo da sua vida, e descobriu que ele recebeu a sabedoria de Deus, mas não soube aplicá-la no temor de Deus como deveria aplicar até o final da sua vida, e por isso se desviou, servindo a outros deuses, colhendo no seu próprio corpo, talvez o encurtamento da sua própria vida, por não ter vivido da forma como deveria viver. Com tanta sabedoria, poderia ter vivido melhor, e num temor do Senhor. Mas qual que é o valor do livro de Eclesiastes? Vê o relato deste homem no final da sua vida. Porque você vai ver no final da vida, no livro de Eclesiastes, quantas vezes ele diz, escuta, quem fica buscando isso é correr atrás do vento. Não adianta de nada. E com que autoridade que ele fala isso? Com a autoridade de quem viveu, com a autoridade de quem quebrou a cara, de quem se decepcionou, de quem se frustrou, e pode então de cátedra dizer, tudo isso é vaidade, tudo isso é aflição de espírito, tudo isso é inútil. Por exemplo, quando ele fala sobre a questão da vida conjugal, para um homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas, com quem ele podia se relacionar sexualmente, com todas elas, 700 mulheres, 300 concubinas. Quando ele chega e diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade, todos os dias da sua vida, porque este é o teu quinhão debaixo do sol. O que ele está querendo dizer? Que ele trocaria todas as experiências que ele teve, as 1000 mulheres que ele teve à disposição dele, por uma única pessoa que fosse a mulher da sua mocidade. Então o livro de Eclesiastes, ele vai trazendo essas reflexões e que mostram quanto as pessoas se perdem buscando coisas vãs, que realmente não trazem prazer definitivo para a vida. E esse conhecimento na fase adulta ou na fase da experiência revela também Cristo como bom pastor. É como se ele está dizendo aqui da sabedoria como pregos fixados provenientes do único pastor. É como se ele estivesse dizendo, se eu tivesse seguido um pouco mais o Supremo Pastor, não teria me desviado tanto, eu não teria feito tantas coisas que na verdade só me trouxeram pesar, canseira, enfado, decepção, frustração e futilidade. Amém? Em algumas ocasiões ele vai dizer, olha, sobre tudo que você tem ouvido ou tem procurado fazer, procure entender que as coisas mais importantes são simples. Tema a Deus, guarde seus mandamentos, busque a vida simples, busque comer o seu pão com paz no seu coração, viva tranquilamente com a mulher da sua mocidade, ou seja, no final da sua vida ele vai descobrir que realmente poderia ter vivido de uma forma muito mais simples e ser muito mais feliz do que ele foi. Tá bom? Mas esse texto de Eclesiastes 12, 11 fala do único pastor. E o último livro, Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-nos, para onde foi o seu amado,
e o procuraremos junto com você. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar nos jardins e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Veja a relação no livro de Cantares de Salomão, que fala sobre a relação homem e mulher, mas como isso se apresenta em Efésios 5, 31 e 32, que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Será que a gente já conseguiu compreender que a Bíblia é uma história de amor? A Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento? A Bíblia começa com um homem solitário, para quem Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que lhe seja idônea. Deus falou isso de Adão, mas ele estava falando isso de Cristo. Porque, por isso que a gente está estudando convergência bíblica, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora, e ele pega e corta do lado de Adão, e extrai da costela uma mulher, porque foi Deus quem disse que não era bom que o homem vivesse só, mas que fizesse então alguém que fosse da sua essência e da sua natureza. Na verdade, ele está apontando isso para Cristo. Cristo viveu também solitário e morreu solteiro. Mas quando ele está na cruz, da mesma forma como do lado de Adão se corta para se fazer a mulher, do lado de Cristo, quando o soldado romano fura o lado de Cristo e sai sangue e água, naquele momento, simbolicamente falando, estava nascendo a noiva, estava nascendo a Eva de Cristo, que é a igreja. Então, o Antigo Testamento começa com um casamento de uma mulher que é idônea para ficar do lado de Adão, mas o Novo Testamento termina com o casamento de Cristo. Eis que o Espírito e a noiva dizem: vem. Está lá em Apocalipse, nos últimos versículos de Apocalipse, dizendo que a Bíblia é uma história de amor, é uma relação de amor entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a igreja. A primeira mulher se apartou do marido, mas a última mulher, ela se casa voluntariamente com o noivo, e eles se tornam uma só carne. Grande é este mistério, por isso que Paulo diz: digo, porém, em relação a Cristo e à igreja. Assim como Adão se tornou uma só carne com Eva, Cristo se torna um só espírito com a noiva, igreja. Por isso o livro de Cantares de Salomão vai falar sobre toda essa problemática da relação, crise conjugal, desejo um pelo outro, momentos de solidão, momentos de afastamento, mas que é comum em toda a relação, mas que culmina no triunfo, que culmina na vitória desta relação, da mesma forma como vamos celebrar o triunfo da igreja, que a despeito de todas as tentações deste mundo presente, mas há de ser vitoriosa por causa do trabalho de Cristo, entregando-se por ela, lavando-a, regenerando-a e purificando-a para que ela se tornasse então sem mancha, sem ruga, sem mácula, mas perfeita para o casamento com Jesus. Amém? Então, queridos, vemos Cristo em todos os livros da Bíblia. Amém? Cantares de Salomão retrata o amor do noivo pela noiva. Parece-nos com mais ênfase na atitude da noiva diante do noivo, talvez pela necessidade de se enfatizar o caminho da igreja rumo ao noivo, Cristo, ou o caminho de Israel para com seu Deus. Embora
muitas sejam as tribulações da vida, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, enfim, prevalecerá. Assim é o amor de Cristo pelo seu povo e sua igreja. Meus amados, chegamos ao fim do nosso curso. Espero que tenha sido pelo menos um pontapé para os estudos de vocês, para que vocês possam ver a Bíblia de uma forma diferente, que consigam ver Jesus e se alegrarem pelo anúncio de Cristo previamente em cada livro do Antigo Testamento e consumado no Novo Testamento. Amém? Que tenha sido para edificação vossa. Obrigado pela paciência, pela perseverança e que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dar graças ao Senhor. E depois... Quer tirar uma foto, Dá? Então, tá bom, nós vamos orar, mas cada um fica aí bonitinho no seu lugar, que depois... Pode já chegando aqui, Dani, para tirar uma foto. Mas vamos orar, vamos dar graças. Pai querido, queremos te dar graças por não somente por esta noite, mas pelo curso, por estas 15 aulas que nós tivemos, e que, pela ajuda do Teu Espírito, puderam abrir nossos olhos em relação a muitas coisas que aprendemos aqui. Graças te damos pela vida de cada aluno, pela vida de cada pessoa e pelo Teu Espírito Santo, que sempre esteve presente em nossas vidas. Graças te damos. Leva-nos em paz para os nossos lares, depois deste tempo de confraternização. Graças te damos em nome de Jesus.